Muy buenas tardes a todos los ministros Muito y boa hermanos tarde y a todos hermanas os ministros, irmãs que en e esta irmãs ocasión que neste momento están reunidos estão en los reunidos diferentes nos países, diversos países, en Venezuela, en na México, Venezuela, en no Perú, México, no Peru, en Centroamérica, na América Central, Colômbia, na Colômbia, en Argentina, en Chile, na Brasil y Argentina, demás no Chile, países no Brasil e nos outros que países están que reunidos. estão Y también reunidos e também saludamos al misionero Miguel Bermúdez saudamos ao Marín missionário Miguel Bermudes y Marim a todos los que e a todos luego estarán aqueles que depois escuchando estarão escutando este saludo, esta el cual saudação algunos ministros me han que pedido alguns para el día de hoy, que ministros están pediram para o dia reunidos, de hoje, que y eles los que estão se reunirán reunidos e también aqueles que mañana, também se reunirão amanhã. y E lo que queda de esta semana, aquilo que que resta tendrán dessa semana, también que estudios também terão bíblicos estudos bíblicos por los diferentes medios de pelos comunicación de diversos ou internet, diferentes meios de y los comunicação que da leerán internet e también aqueles que também vão ler esta vão pequeña ler plática esta pequena de esta ocasión. conversa deste momento. Es realmente una bendición É y realmente privilegio uma bênção e um privilégio poder saludarles a todos poder ustedes saudar todos vocês y e conscientes de conscientes que estamos viviendo en el de que tiempo estamos vivendo no tempo en donde onde Dios cumplirá Deus cumprirá tudo aquilo que por ser faltar cumprido, para ser cumprido, todas ou las por ser profecías cumprido todas as profecias que fueron dadas a través de los profetas, que foram dadas pelos profetas, en donde onde Dios estaba mostrando Deus estava mostrando lo que Él haría o que ele faria en este tiempo, en neste tempo, este cambio de reino, nesta del reino de los mudança, gentiles troca de reino dos al gentios, reino del Mesías príncipe. mudança do reino dos gentios ao reino do Messias príncipe. Y E siempre que Dios sempre que va a llevar a Deus cabo vai su realizar programa o seu programa en este planeta Tierra, neste planeta Terra, siempre envía sempre un profeta. envia um profeta. Hay una intervención divina Há uma intervenção divina na qual ou nela, quando ocurrió la liberación del pueblo aconteceu hebreo, a libertação do povo hubo ahí una hebreu. intervención divina Lá houve uma intervenção divina de la columna de fuego da coluna de fogo a un ser humano, para um ser humano ou a um ser y en esa humano. ocasión fue E Moisés. nessa ocasião foi Moisés, esse ser humano. Agora Como vejam como siendo un Deus, Dios sendo um Deus en donde habita todo el poder, onde habita todo o donde no hay poder, límites, onde en não há donde no hay limites, onde não nada há nada, sea não há imposible. nada que seja Él impossível. siempre, Ele sempre depende de los seres depende humanos. dos seres humanos. Esa es Essa, el canal, esse é o esa es la canal, vía essa é a via, o caminho ele pelo obra qual ele opera, ele obra en este planeta Tierra, neste planeta en esta Terra, dimensión nesta dimensão de luz, tiempo y de materia. luz, tempo e matéria. Y como Él comenzó a obrar E como ele desde el começou a principio, obrar, a operar assim desde lo ha o princípio, assim ele o en fez. todos los tiempos, Em todos os E neste tempos ele tempo fez final, assim. Neste tempo está final, obrando de la está misma obrando manera. da mesma forma, do mesmo jeito. Y miren ustedes E olhem aquí vocês lá, cómo fue que Dios le apareció como foi que Deus apareceu a Moisés a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo. no capítulo 3 do Êxodo. Dice, Diz, verso 1, versículo 1, apacentando Moisés a las ovejas apacentava Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian, as levou pelo deserto e chegou até Horebe, monte de Deus, e lhe apareceu o anjo de Jeová, lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Como o anjo de Jeová lhe apareceu em uma chama de fogo.
E ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Então Moisés disse: eu irei agora e verei esta grande visão, por qual motivo a sarça não se queima ou se consome. Vendo Jeová que ele iria ver como o Senhor o estava vendo, Deus, o Criador dos céus e da terra, através dessa manifestação do seu anjo, no meio dessa chama de fogo, ou labareda de fogo. Jeová, vendo que o iria ver, o chamou Jeová do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E isso, todo filho de Deus, em cada era e em cada dispensação, quando escuta o chamado de Deus, que é através ou pelo profeta mensageiro que ele envia, o ser humano deve responder dessa forma, desse jeito. Não ter ouvidos surdos àquilo que Deus está falando neste tempo, senão que dizer ou deve dizer: aqui estou, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? E aqui ele diz: eis-me aqui, ou seja, aqui eu estou, porque não há nada que possa se esconder de Deus. E disse: não te aproximes, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Nós lemos isso sobre o calçado. Veja, o ministério de Moisés tirando o calçado às sandálias do Evangelho. Vejam, depois do Evangelho da dispensação da graça é onde esse ministério se encontra ou está face a face com a coluna de fogo, com o anjo do pacto. Depois nós veremos isso um pouquinho mais adiante, onde é que está de novo ou novamente a coluna de fogo falando com outra pessoa. O que aconteceu lá no Monte Horebe é tipo e figura espelho do Monte de Sião, da era da pedra angular, onde a coluna de fogo estaria falando com um profeta dispensacional igual a Moisés, porque Moisés é um profeta dispensacional, é uma das duas oliveiras, ou é um das duas oliveiras. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Depois disse Jeová. Então disse Jeová: bem vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou escravos, e eu desci para livrá-los da mão do Egito e tirá-los para uma terra boa e larga, terra que flui leite e mel, do lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, ou até mim. Também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai, portanto, agora te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vá até Faraó e tire do Egito aos filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu irei contigo, ou eu vou contigo. Já era uma segurança para Moisés isso. Nada mais e nada menos que o Deus Criador dos céus e da terra iria estar com ele. Quem poderia confrontá-lo? Confrontar Moisés? Ninguém, nem o Faraó, nem o exército maior, nem o rei maior, mais poderoso do planeta Terra poderia fazer frente ou ir contra Moisés, porque com Moisés ia a coluna de fogo e o pilar de fogo e o anjo do pacto com Moisés. Portanto, ninguém podia enfrentá-lo, confrontá-lo. E ele respondeu: vai, porque eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te tenho enviado. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Moisés disse para Deus, ou respondeu: eis aqui que eu chego até os filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vosso
vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes responderei? E Deus respondeu para Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, YHWH. Eu sou. Além disso, disse Deus para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, com o qual me recordará ou me lembrará por todos os séculos, ou serei lembrado por todos os séculos. Vai e reúne os anciões de Israel e fala-lhes, Jeová, o Deus de vosso pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e vi o que vos fazem no Egito, e tenho dito, ou disse, eu vos tirarei da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que flui leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás tu e aos anciões de Israel até o rei do Egito, e lhe direis, ou dirás a ele, Jeová, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Portanto, nós iremos agora a caminho de 3 dias pelo deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Jeová, nosso Deus, mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir ou partir, senão por mão forte, mas eu estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei nele, e então vos deixará ir ou partir. Vejam, isso é muito importante aí. E eu darei a este povo graça aos olhos dos egípcios, para que quando saiais, não fores ou sairdes com as mãos vazias, senão que quando fores pedir a cada mulher, a sua vizinha, a sua hóspede, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis o Egito. O anjo do Senhor, na forma de coluna de fogo. Podem assentar-se por uns minutos. Agora vejam vocês que quando Moisés partiu ou se foi, vendo o povo, vendo aquele pelo qual Deus tinha libertado, os tinha liberto ou libertado, poderiam dizer, mas o mesmo que o mandou a nos libertar, e Deus disse que nos iria introduzir a terra do Cananeu, do Eveu, do Jebuseu e todas essas terras, a terra prometida, e agora Deus o leva ao mesmo. Agora podem ver que para Deus e seu programa, se ele envia um profeta, e ele no seu programa tem que através desse profeta iria realizar uma certa obra, mas que esse profeta, porém esse profeta terminaria seus dias e Deus o leva, e qualquer pessoa poderia dizer, ele não cumpriu, mas ele não cumpriu o que Deus disse que esse profeta iria fazer, não se cumpriu. Então Deus já tem preparado outro homem, o qual nasceu com esse espírito de profeta, porque os profetas não se fazem profetas, senão que eles nascem profetas. E nesse tempo estava Josué lá, quem ele em Deuteronômio, onde ele diz que Josué era quem os iria introduzir ou meter. Eis aqui meu servo Josué. Vamos ver se é em Deuteronômios ou em Números. Porque diz, porque tu não entrarás aos filhos de Israel, porquanto não me glorificaste, não os farás entrar. Isso foi quando ele feriu a rocha pela segunda vez. Não os farás entrar. E vejam, Deus já tinha aí um instrumento
capítulo 27 de Números. No capítulo 27 de Números, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Em Números, vamos a ler este. Em Números, vamos ler este, 15, Números 15 e também Deuteronômio. Pero vamos a números primeiro, Mas vamos 27. primeiro Números 27. 15 diz, então Moisés respondeu a Jeová, dizendo: Ponha Jeová, Deus dos espíritos de toda a carne, um varão sobre a congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, que os tire e os introduza, os faça entrar, para que a congregação de Jeová não seja como ovelhas sem pastor. Porque no versículo, vejam, antes disso, no versículo 12, Deus aí já tinha lhe dito que iria ser reunido com o seu povo, mas vejam que ele já tinha preparado, Deus já lhe tinha ensinado através de Moisés a Josué. Tudo o que pertencia ou correspondia à obra de Deus. E já o tinha instruído, lhe tinha ensinado. E vejam aqui, não é que o tirou do nada e vem este para cá, vamos te pôr aqui, porque eu já vou embora, senão que Deus já vinha preparando Josué para que quando chegasse o momento onde fosse se cumprir a entrada à terra prometida, e por Moisés ter ferido a rocha pela segunda vez, Deus já tinha aí a pessoa, ou seja, tinha esse profeta preparado, pronto para realizar, fazer o cumprimento daquilo que Deus tinha dito para Moisés, que esse povo que ele libertaria estaria numa terra que ia fluir leite e mel. Portanto, tal como Deus fosse cumprir isso, a forma em que Deus o fosse cumprir era assim, era desse jeito. Qualquer pessoa poderia dizer, Deus disse que iria fazer isso através de Moisés, assim que eu fico com o que Deus disse no princípio, que Moisés, já que ele me tirou, pois eu vou esperar ele que Moisés volte, esperar para que volte, para que me introduza, me faça entrar na terra prometida. Aquele que pensou assim nesse tempo não entrou, entraram aqueles que seguiram a Josué. E Jeová disse para Moisés, Números 27, 18, toma Josué, filho de Num, no varão em quem tem o Espírito, e porás sua mão sobre ele. Varão em quem há Espírito, ou no qual há Espírito, ou seja, em Josué estava esse espírito de profeta. Tinha as duas consciências juntas. E o porás diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e lhe darás o cargo, as ordens na presença deles, e porás da tua dignidade sobre ele, ou glória, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeçam, ou lhe obedeçam. Essa era ou foi Essa era a atitude que o povo tinha que assumir, que tomar com a ida ou partida de Moisés. E Josué ficar com o cargo. E tinham que obedecer a Josué, gostassem ou não gostassem, as pessoas se agradassem ou não se agradassem dele. Essa era a diretriz, a instrução que Deus deixou.
E se porá diante do sacerdote Eleazar e o consultará pelo juízo do Urim, pelo dito dele sairão e pelo dito dele entrarão ele todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. E Moisés fez como Moisés o tinha mandado, e diante do sacerdote Eleazar de toda a congregação, e pôs sobre ele as suas mãos e lhe deu o cargo ou as ordens, tal como Jeová tinha mandado pelas mãos de Moisés. E em Deuteronômio também nos fala, no capítulo 31, versículo 1 diz: foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e lhes disse: este dia sou da idade de 120 anos e não posso mais sair nem entrar. Além disso, Jeová me disse: não passarás este Jordão. Vejam, Deus é quem determina o tempo para o ser humano. Quando é até um certo tempo, não pode ser, não pode passar, nem um pouco mais, nem um pouco menos. Agora, se um profeta como, vejam, o rei Ezequias, ele pediu mais tempo e Deus lhe concedeu. Vejam, isso tornou-se tipo e figura do que neste tempo aconteceu com nosso irmão William Souto Santiago. Ele foi dito que até aqui era o tempo, foi o tempo, e já se lhe tinha acabado o tempo de Deus obrar através dele, desse ministério. Veja, ele disse já, até aqui, e ele pediu mais tempo, e isso nós já conhecemos disso bastante, do porquê, do motivo disso, e damos graças a Deus que nos deu toda essa revelação, a qual tem que ter os filhos de Deus, tem que ter, que é, neste tempo final, serão transformados. O porquê dele voltou, o porquê ele pediu mais tempo. Porque ele voltou, porque ele pediu mais tempo. E já todos os escolhidos de Deus já tiveram essa revelação das alturas do céu e dão graças a Deus, e damos graças a Deus por ter enviado esse poderoso arcanjo, trazendo-nos essas boas novas, essas notícias da parte a favor de Deus para toda a igreja do Senhor. Porque nosso irmão Branham diz que o arcanjo Gabriel anunciou: tocastes a trombeta na primeira vinda, anunciarás, tocarás a trombeta na segunda vinda do Senhor. Agora, tudo isso que foi mostrado na primeira vinda do Senhor com o arcanjo Gabriel para a Virgem Maria, neste tempo final o vimos materializado de uma forma atual, porque a igreja do Senhor é a Maria espiritual. Agora continua dizendo: Jeová teu Deus, ele passa diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti e tu as herdarás. Josué será quem passará diante de ti, como Jeová tem dito, tem falado. Ou seja, não era que as pessoas podiam dizer: não, esse não me agrada, não gosto dele, não queremos entrar com esse. Deus já tinha dito que com esse iriam entrar à terra prometida. Portanto, a obediência e a atitude do povo para com essa decisão divina tinha que ser: Senhor, tu o ordenastes assim, no teu programa está assim, e essa é a forma em que tu já tens, para passar a terra prometida. Pois vamos adiante, porque isso tu dissestes assim. E vejam vocês, aqueles que entraram foram os que seguiram Josué. Aqueles que não entraram foi aqueles que ficaram com as interpretações humanas, com aquilo que Datã, Abiram e Coré tinham dito ou falado, e ficaram esperando que se cumprisse essa promessa, e pelo contrário a terra se abriu para eles a terra, debaixo deles foram engolidos ou tragados, muitos deles, e mais adiante aqueles que se salvaram dessa ou disso,
e estavam caladinhos, mas adiante com a partida de Moisés, mesmo assim rebelaram-se contra Josué e tampouco entraram. E fará Jeová com eles tal como fez com Sião e com Og, rei dos amorreus, e com a sua terra a quem destruiu, com Sião e Og. E Jeová irá diante de vós e fareis com eles conforme como vos tenho mandado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem tenhais medo deles, porque Jeová teu Deus é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Aí nós vemos aquele mesmo que disse ou falou com Moisés: vai que eu irei contigo. Agora, ao sucessor diz a mesma coisa, claro, porque se já não estaria obrando através de Moisés, e está aí aquele o qual vai introduzi-los, e a promessa é dada por Deus, pois o que é que Deus vai fazer? Vai respaldar esse instrumento, ele vai falar as mesmas palavras que falou com Moisés. Vejam que a fé de Moisés aí estava fundamentada na palavra que o anjo lhe tinha dito: vais tirar o povo e vais metê-los na terra prometida. Ele ia com essa palavra, e para Moisés a finalidade era introduzi-los à terra prometida. Mas vejam que tudo o que aconteceu pelo caminho, no caminho, e desde apedrejá-lo e todas essas coisas que aconteceram, e depois ele, ao ferir a rocha, na primeira vez estava certa, mas na segunda não. Depois ele tenta colocar a culpa no povo, e Arão também. Agora vejam vocês. Isso custou a Moisés, custou-lhe entrar na terra prometida, o mensageiro dispensacional. Mas vejam, depois nós ouvimos no Monte da Transfiguração lá falando com Jesus. Agora vejam, continua dizendo o versículo 7 do capítulo 31 de Deuteronômio: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque tu entrarás na terra que Jeová jurou a teus pais com este povo que lhes daria, e tu os farás herdá-la. E Jeová irá diante de ti, ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, não te intimides. Ou seja, não tenham medo, que não vão lhe intimidar por nada que vão fazer contra você ou contra a tua pessoa. Agora, olhem. Depois, quando Moisés parte, vai embora em Josué capítulo 1. Então, olha o que ele diz. O anjo do Senhor a Josué. Capítulo 1 de Josué, versículo 1. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo de Jeová, que Jeová falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés morreu, agora levanta-te, pois, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou para os filhos de Israel. Aí não lhes disse: bom, meu servo Moisés morreu, esperem aqui até que eu volte a levantá-lo, traga de novo, porque eu tinha falado com ele ou para ele que ele era quem os introduziria à terra prometida, e ele é quem disse em toda a mensagem que ele os iria colocar na terra prometida, e ele mesmo disse que ele iria ser um daqueles que entraria à terra prometida. Assim que vamos esperar, porque eu falei isso através dele, e tem que esperar que ele ressuscite de novo. Deus continuou em frente, adiante no seu programa com outro profeta. Sempre Deus tem operado dessa forma. Aqueles que tentam injetar suas próprias ideias e acrescentar a palavra, tirar da palavra, tentando mudar a forma, o jeito, a maneira provista por Deus para ele cumprir suas promessas. Então, vejam, estão aí
injetando no povo interpretações privadas e dizendo para o povo, ele vai voltar, regressar. Busquem na Escritura onde foi que um profeta que ministrou antes e Deus o tenha trazido novamente nesse corpo e tenha continuado a obra neste planeta Terra. De onde tiram tão semelhante coisa que Deus nunca cumpriu através das Escrituras isso? O que Deus faz é, quando Ele vai repetir o ministério, aí sim, Ele envia o ministério, mas com outro véu de carne. E isso em repetidas vezes ouvimos nesse caso de Elias e de Eliseu. O manda ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, e a Eliseu por profeta no seu lugar, e vem e unge só a Eliseu. Então tu vais ficar esperando que Elias volte lá nesse corpo para então ungir a esses dois reis que Elias não ungiu? Não. O povo tinha que olhar e ver onde repousou o espírito de Elias. E isso os filhos dos profetas tinham visto e disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu quando viram isso. E já, ponto final, caso encerrado. Já não era uma questão de ficar inventando, não. Deus disse para ele que tinha que ungir o rei da Síria, a Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel, assim que tem que esperar Elias, que foi no carro de fogo, e tem que esperar que ele volte no carro de fogo. Eu não creio nisso que Eliseu disse. Vê, esses não tiveram a revelação divina. Agora, aqueles que disseram ou falaram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, eles estavam olhando a Deus, obrando, operando através de um profeta, e estavam olhando por trás do véu. Quando esse velo se foi embora, logo em seguida iria aqui buscar onde o Espírito de Deus, o anjo de Jeová, tinha repousado e estaria operando esse ministério, mas com uma dupla porção. Agora vejam vocês que quando existe ou há o amor fíleo, aí as pessoas muitas vezes se confundem ou ficam confusas, e em vez de ter esse amor ágape, amor divino, para aquilo que é Deus e o seu programa, e para o que é a manifestação de Deus, então as pessoas pesa mais ou muito mais quando elas colocam esse amor em primeiro lugar, o amor filho, que aí o fez responder 3 vezes, fez Pedro responder 3 vezes. Pedro, me amas? Ou seja, vejam vocês, tudo isso tem um significado muito, muito grande, e devemos estar conscientes que neste tempo final, a grande vitória no amor divino é a que se estaria realizando no cumprimento da visão da carpa da tenda. Não se pode obter a vitória neste tempo final com o amor filho. É o amor divino, é o amor ágape. Esse amor que no fim, Pedro respondeu da forma que ele tinha que responder. Sim, Senhor, tu sabes que eu te agapo, tu sabes que eu te amo. Esse é o amor que era necessário nessa ocasião, e o amor que se requer, que é necessário neste tempo final, é esse amor divino, não amor filho. Agora, olhe, diz meu servo Moisés morreu, agora pois levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu vos entreguei como tinha dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta de vossos pés. Vê, ele tinha dito para Moisés, e então ele leva Moisés. Qualquer um diria, mas Deus não cumpriu essa palavra que ele tinha dito, que através de Moisés os iria introduzir à terra prometida. Sim, ele a cumpriu, porque quem falou que os iria introduzir, os introduziu, mas num outro véu de carne. Mas sempre Deus sempre cumpriu a sua palavra, porque quem faz a obra e quem cumpre aquilo que diz é Deus.
Os seres humanos somos os instrumentos dele para ele cumprir a sua palavra. E se ele leva esse mensageiro, então levanta outro. Mas toda a obra é de Deus. Tudo o que Deus fez neste planeta Terra é Ele quem faz, quem fez. Mas Ele te usa e me usa. Somos seus braços, suas pernas, seus olhos. Vejam, e disso, em cada era e em cada dispensação, ele esteve ou está obrando através desse mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos e realizando, fazendo a obra que corresponde a este tempo final. Mas a obra é ele quem a faz. Não foi Lutero, não foram os filhos de Deus da era de Lutero que fizeram a obra, foi Deus através deles. Não foi Wesley, não foi o irmão Branham, vejam. Não foram eles os que fizeram a obra. A obra Deus a fez através deles. Quando o irmão Branham curava, não era ele quem curava. Ele era a boca para falar a cura. Mas quem fazia a cura era o anjo curador. Em muitas ocasiões eu chamava quem fazia as obras, quem curava, o anjo curador. Se ele não falasse, por exemplo, se Moisés não falasse e dissesse, venham moscas, não poderiam aparecer moscas. Mas uma vez que esse pensamento chegou na mente desse profeta e ele falou, então apareceram as moscas. Mas não foi Moisés, era o anjo do Senhor. E quando esse profeta falou essa palavra, então o anjo, vejam, quando ele dizia no livro de Citações, ele diz... Nessa página, vamos ir aqui até ela na página. Vamos ver onde ele está contando aqui uma das porções que ele conta da visão da carpa. E aí veremos um momentinho onde ele diz, visão da tenda, quem é que fazia, quem era que fazia as coisas. Olhem na página 12 do parágrafo 97, diz, o anjo do Senhor, lá embaixo, para não ler tudo, o anjo do Senhor andou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente na minha frente. Aquele mesmo que eu vi, um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços fortes, vestido com túnica branca, descalço, cabelo escuro, me olhou diretamente na face e disse, o que eu te disse que não fizesses, fizeste. E eu pensei, este agora é o meu fim. Ele disse, a primeira vez que eu te falei que destes uma puxada lenta e guardasses silêncios a respeito disso, era quando eles colocavam as suas mãos nas tuas mãos. Era quando eles colocavam as suas mãos nas tuas, tua segunda puxada, quando eu te falei que sacudisses, que puxasses mais rápido e guardasses silêncios a respeito disso. Era quando eu te dava as visões para que soubesses os segredos dos corações da gente ou das pessoas, e enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que eu te dizia que tu fizesses. Agora vejam. Quem era que estava realizando, fazendo a obra nessa primeira e segunda etapa? Era o anjo. O irmão Branham era um instrumento, ou foi um instrumento, mas vejam vocês, isso, as pessoas muitas vezes não compreendem isso e tropeçam e se chocam, batem com o véu de carne, chocam-se com o véu de carne, não se colocam na posição de olhar as promessas, de olhar as obras que Deus tinha prometido neste tempo, ou que prometeu para um certo ou determinado tempo, e ver pelo caminho, pela maneira provista por Deus para ele cumprir isso. Não veem o que Deus disse que seria, ou como seria nesse tempo. Bem melhor, focam no véu de carne, quando o mais importante é o cumprimento daquilo que ele disse que estaria acontecendo nesse momento, nessa era ou nessa dispensação. Quando o importante, ou o que tem importância, é o resultado, ou seja, aquilo que vem depois dessa obra desse profeta, depois daquilo que o profeta fala, o resultado disso, todos nós desejamos ter os resultados positivos, as bênçãos daquilo que esse profeta fala ou falar. Não queremos as maldições, queremos as bênçãos. Portanto, o resultado do que esse profeta fala e da obra que o anjo do pacto, a coluna de fogo, estaria realizando neste tempo final,
E isso é o que nos interessa a todos nós. Da forma que Ele o cumpra, isso é uma coisa de Deus e do seu programa, a forma que Ele o cumpra. E Ele, como faça ou cumpra, tem que ser assim. Ao que a nós nos interessa é o resultado. E qual é o resultado nesse tempo que todos desejamos brevemente obter? É nossa transformação. Não existe outra finalidade, não existe outro resultado que cada um de nós deseja obter ou deseje obter. Agora, existem outros resultados no tocante às pessoas que assumam uma atitude incorreta, tenham uma atitude incorreta por toda obra e tudo que esse profeta fala. E é a grande tribulação. Não se pode dizer outra coisa e enfeitar isso, porque ou vai para a ceia das bodas do Cordeiro ou fica na grande tribulação. Não há meios termos. Assim que vejam, que continua dizendo no versículo 3 diz: Eu vos tenho entregue, como disse a Moisés, todo o lugar que pisar a planta de vossos pés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde se põe o sol, será o vosso território. Ninguém poderá te fazer frente, te enfrentar durante todos os dias de tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porque muitas vezes os profetas, como vejam aí Elias, ele se sentiu sozinho e trancou-se numa cova, num buraco, porque pensava que Deus o tinha deixado. E vocês já sabem a história disso em Reis, 1 de Reis. Agora vejam vocês, aqui dá ânimo, anima Josué, e isso é algo muito significativo. Porque, vejam, Josué representa o último líder, o Espírito Santo, ao qual Deus também lhe disse que não deixaria, que não desampararia. Amém. Porque Josué, ao Josué ser esse que fez o povo entrar na terra prometida e iria ter lutas, não pensem que ia ser fácil para Josué, mas Deus, já conhecendo todas essas coisas, a primeira coisa que lhe diz é que se esforce, ou seja, que tenha ânimo. E isso, já no versículo 9, vamos chegar aí, diz: esforça-te e ser valente, porque tu repartirás este povo para herdar a terra a qual jurei a seus pais que daria para eles. Apenas esforça-te e ser muito valente. Bom, se tem que se esforçar e tem que ser valente, é porque tem que ter as calças nos seus lugares, vestir as calças, porque para aquilo que ia enfrentar Josué não ia ser uma tarefa fácil, mas conhecendo que Deus de Abraão, de Isaque e de Israel estaria com ele, ora, Senhor, tu me prometestes que iria estar comigo, assim que aqui ninguém pode me enfrentar, ninguém pode me intimidar, poderia falar Josué, porque ele sabia que tudo operaria para o bem. Apenas te esforça e ser muito valente. Isso é para ti, escolhido de Deus, que eu te falo isso. Não importa as situações e as coisas que podem te intimidar. Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, está contigo. Somente Deus nos disse uma só coisa: esforça-te e ser valente. Apenas esforça-te e ser muito valente para cuidar de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te mandou, te ordenou. Não te afastes dela nem para a direita, nem para a sinistra, para a esquerda, para que sejas prosperado em tudo o que empreenderes ou empreendas. Nunca se afastará da tua boca esse livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e faças conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem. Olha que te mando que te esforces e sejas valente, não temas nem desmaies, porque Jeová teu Deus estará contigo onde quer que fores. Isso era uma segurança para Josué, o que Deus
estava dizendo que ele fizesse, de fazer o povo entrar na terra prometida. Era uma segurança de que tudo iria sair bem para ele. Por quê? Porque Deus iria junto com ele, estava com ele em todos os seus caminhos. Agora havia um pré-requisito, tinha que guardar todos os mandamentos que ele lhe tinha dado por meio de Moisés para o povo. Portanto, vejam toda a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, tudo o que ele trouxe está valendo, vigente neste tempo final. O disse o nosso irmão William Soto por várias vezes, e tudo o que foi falado em tempos passados, lembre-se, o que falou em tempos passados agora está sendo engrandecido agora. Vejam vocês que estes casos aí, onde Deus estava com estes profetas, fazendo a obra tanto da libertação como de fazê-los entrar, de introdução, de colocá-los dentro da terra prometida, onde Deus lhes tinha dito ou falado que eles estariam neste tempo final, ao Josué, que é o Espírito Santo, que foi visto em uma grande carpa catedral, onde nosso irmão William uma vez nos falou umas palavras de saudação para damas, pregado em 20 de dezembro de 2008 em São Paulo, no Brasil, em uma partezinhas aqui. Ele nos diz, neste folheto, na página 11, diz: agora, para o último dia haverá uma carpa catedral, tenda catedral, ou seja, será um edifício com as características de uma carpa e de uma catedral. Acomodará milhares de pessoas. Agora, um quartinho pequeno de madeira numa carpa ou tenda tão grande, um lugar de madeira como este aqui se vê bem pequeno. Como se verão as pessoas também bem pequeninas em um lugar tão gigantesco. Mas o importante é que aí vai estar a coluna de fogo, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, que é Cristo no seu corpo angelical. Ali vai estar também o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, que era quem fazia os milagres. Em palavras mais claras, o instrumento de outra dimensão através do qual o dele, Cristo, se tem manifestado. Agora vejam onde é visto novamente de novo a coluna de fogo, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, e esse anjo que acompanhava o reverendo William Branham, vejam, e aí nos fala que era quem fazia os milagres, esse anjo. Através dele também diz que estaria aí. Agora vejam, quem é o anjo do Senhor? Neste livro, folheto, intitulado Os Ungidos dos Últimos Dias, do nosso irmão Branham, pregado no dia 25 de julho de 1965, de 65, em uma partezinha que diz, página 36, diz embaixo desta mensagem: a vigilância do Espírito Santo, o temor reverencial que cai sobre a alma de um homem quando ele se dá conta ou percebe de quão real e verdadeiro tudo está aqui na nossa frente, diante de nós. Tirem essa pedra angular e leiam um papel que foi colocado aí faz 33 anos atrás. Vejam o que ele disse lá na Rua 7, naquela manhã, quando essa pedra angular foi colocada. Agora preste atenção aqui no Rio, quando o anjo do Senhor desceu na forma de uma coluna de fogo. Centenas das igrejas, ou bem melhor, as pessoas da igreja estavam nas ribeiras. E o que disse, preste atenção para ver se isso não aconteceu. Olhem o que aconteceu. As pessoas estavam na beira. Olha o que ele diz aí. O que ele escreve, nosso irmão William: o anjo do Senhor na forma de coluna de fogo. Agora o vimos aí, nessa ocasião, o momento, e o temos visto no tempo de Moisés, quando ele foi libertar o povo hebreu. Agora o vemos aqui, em uma grande carpa catedral,
tenda catedral, e vejam vocês, diz o nosso irmão William, continua dizendo, e também vão estar outros personagens da história bíblica, e aí também vai chegar o reverendo William Branham até aí, ele foi lá e viu tudo o que acontecia aí. Portanto, em um certo momento ele vai chegar aí, ou um certo tempo ele vai chegar aí, mas quando ele chegou, isso já estava funcionando faz tempo, ou seja, já fazia uma certa quantidade de tempo, fazia tempo que a coluna de fogo, o anjo do Senhor, estava operando no meio do povo. Agora, a quem a coluna de fogo estava falando? Para quem estava falando a coluna de fogo nesse lugar? Página 471 do livro dos selos, diz... Na metade da página, quando está contando isso da visão da carpa, da tenda, nisso a voz me falou, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito alto, onde tinha uma reunião, e parecia uma carpa, uma espécie de catedral, tenda. E eu olhei para um lado e parece que tinha uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem, e escreve pilar de fogo, sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. Agora olhem, voltamos a ver o pilar de fogo falando com alguém. E ele escreve em cima de alguém, quinto Elias, porque nesse instrumento, aí estava sendo operado, nesse instrumento, o ministério de Moisés e o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Porque o Espírito Santo era quem estava feito carne aí. Porque, olhem, isso ele falou, isso na página 134 do livro dos selos, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Esse Espírito Santo estava aí, nessa visão que estava sendo mostrada para o reverendo William Branham, onde estava sendo operado os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Portanto, a coluna de fogo estava aí. Esse anjo estava aí. Agora vejam esse anjo, do qual, ou de quem, ou pelo, e por quem, ou pelo qual Deus tem operado, e aí tinha um véu de carne aí. Nessa visão, o irmão Branham estava vendo o que estava acontecendo aí. E desde essa perspectiva espiritual dessa dimensão, ele podia ver a Deus obrar, operar, e ao instrumento também obrar. Ou seja, desde essa dimensão se podia ver a divindade e a humanidade. Se podia ver fusionado, juntos, amalgamados. Ou seja, o irmão Branham estava vendo como se fusionava, se amalgamava a divindade com a humanidade, o qual, ou isso, no templo que Salomão construiu, estava aí, além dos dois querubins de ouro sólido sobre o propiciatório, estava esses dois querubins de madeira de oliveira, cobertos, forrados com ouro. Estava fusionado, amalgamado aí nesse templo de Salomão. E estava sendo representado lá o que em uma grande carpa catedral estaria sendo manifestado no meio da raça humana. A divindade com a humanidade. E ele, quando ele vê isso, diz... E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E ele escreve sétima era, foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a carpa, a tenda, e disse, te encontrarei lá. Isto será a terceira etapa. E não dirás isso para ninguém. O que era a terceira etapa? Já falamos nesses dias anteriores que a terceira etapa era a manifestação da divindade com a humanidade. Isso era a terceira etapa. No cumprimento do sétimo selo era
O que nas eras da igreja sob a dispensação da graça não podia ser cumprido porque estava no lugar santo e Deus, no lugar santíssimo, era onde habitava em toda a sua plenitude Deus. Portanto, os querubins não estavam em um lugar santo. Esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro estavam no lugar santíssimo. Portanto, enquanto a dispensação da graça estava ou estivesse aberta, todavia não estava aberto esse caminho para o lugar santíssimo, o qual o povo de Deus estaria vendo, o que Deus estaria fazendo no meio dela, no meio da igreja noiva. E isso era a manifestação dos 2 querubins de madeira de oliveira forrados com ouro para trazer para a igreja noiva a fé de rapto. E, porquanto, quando Deus cumpre algo grande ou grandioso, o manifesta em uma forma simples. Neste tempo final, nos foi alertado, nos foi avisado que se não vigiássemos, nos iria passar em branco despercebido essa manifestação da divindade com a humanidade. O céu e a terra unindo-se, ou seja, Deus desplegando, colocando sua glória, o seu poder no meio da raça humana através desse instrumento e passando para os escolhidos. Deus esvaziando-se nesses vasos, derramando-se nesses vasos, os quais estavam prontos para receber do seu poder, da sua presença, ser cheios da plenitude de Deus. Isso não podia ser realizado ou feito na dispensação da graça. Não podia. Isso que o irmão Branham viu aí, da coluna de fogo falando com mais alguém, mais acima de onde ele estava, isso não se tinha cumprido isso na dispensação da graça. Isso era em uma nova era, em uma nova dispensação. Seria muito mais acima de onde o irmão Branham estava. E nos estava sendo dito, nos tinha sido falado, nos tinham dito ou falado, ou seja, os profetas, desde Paulo, os apóstolos, desde Paulo, os mensageiros, nosso irmão Branham, que no final da dispensação da graça, quando se fechasse essa dispensação, então ele se iria levantar do trono do Pai, tomaria o título de propriedade, o abriria no céu, traria a terra e o entregaria para o homem. E aí se realizaria essa obra de reclamação, como leão da tribo de Judá. Agora vejam vocês que para o irmão Branham ver a coluna de fogo falando com alguém não podia ser nas eras. Teve que Deus subi-lo mais acima para ver essa manifestação e poder ver aí ou lá novamente o que viu Moisés. Viu o anjo do pacto, a coluna de fogo, falando com Moisés. Agora, para este tempo final, para chegar a essa etapa onde foi visto pelo nosso irmão Branham já tudo aquilo que estava acontecendo aí, pois tem que começar de uma forma progressiva. E aqui o que nos fala o nosso irmão William, continuando, diz: para chegar a uma etapa igual a essa, é preciso uma trajetória. Esse lugar será o qual foi chamado de a terceira etapa, esse lugar e onde os trovões produzem suas vozes. Onde é que os trovões emitem suas vozes? Que nesse tempo que foi mostrado ao reverendo William Branham, vejam vocês, vejam aí, estará se cumprindo tudo isso, estará também se falando das coisas que vão acontecer durante a grande tribulação, se estará falando todas essas coisas. Se estará falando, pois tem que ter um instrumento. Não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Também Deus estará fazendo uma obra muito grandiosa a favor da família humana, haverá cura divina, os ministérios de Moisés e Elias estarão aí operando, que será o Espírito Santo operando esses ministérios novamente, de novo. O ministério de Moisés foi acompanhado junto com uma tenda, ou seja, com um tabernáculo por 40 anos. Está ligado isso ao ministério de Moisés. O ministério de Elias não estava ligado ou unido a uma carpa ou tenda. Era o de Moisés, ou foi o de Moisés. Assim que
já podem estar tendo uma ideia da conexão ou ligação que haverá com o ministério de Moisés, e também estará o de Elias, e também estará o ministério de Jesus, porque o único que opera ministérios é o Espírito Santo. Cristo, no seu corpo angelical, é quem opera os ministérios através dos diferentes profetas que ele envia. Quem opera, trabalha os ministérios? O Espírito Santo. E o que nos diz na página 134 do Livro dos Selos, o que nos diz que esse Espírito Santo se faria carne. E se o Espírito Santo estaria feito carne, nesse tempo, automaticamente, ele pode operar o ministério que ele quiser operar. De Jesus, de Moisés, de Elias, ou de qualquer profeta. Mas vejam, aí está identificado por Deus que o ministério de Jesus, o de Moisés e o de Elias, ele iria estar operando nesse tempo, porque o Espírito Santo estava aí nessa visão que foi mostrada para o reverendo William Branham. Agora, ele continua logo falando aí do nome, depois podemos falar disso numa outra ocasião, mas olhem na página 13, já para finalizar, culminar essas palavras deste momento. Ele diz aí, desde aí se transmitirá para outras nações, e a mesma coisa que esteja acontecendo aí ou aqui, estaremos vendo, e estará acontecendo em outras nações também isso. Por essa causa, o motivo, Deus permitiu todo esse adiantamento científico, esse adiantamento eletrônico, avanço eletrônico, para que se possa ver em outras nações o que estará acontecendo desde um lugar, ou um único lugar, e assim também vai ser o cumprimento da visão da carpa da tenda. Se poderá ver tudo a nível mundial, e até mesmo todas as coisas que Deus estará fazendo estarão sendo repetidas, estarão se repetindo em outras nações essas coisas, os que estejam conectados. Se não estás conectado, não vais pretender que aconteçam coisas na tua congregação se não estiveres conectado ou estás conectado. Tens que seguir aquilo que o mensageiro disse ou tem dito. Por isso eu sempre tenho dito que tenham todos os equipamentos preparados para que sempre estejam escutando aquilo que desde um lugar esteja se transmitindo. Se eu já tinha falado isso, pois cabe ao ministro estar conectando-se com o lugar onde foi prometido essa promessa, onde essa promessa foi prometida, onde Deus está realizando aquilo que ele prometeu. É que eu não é assim como eu pensava que fosse, assim que eu não vou me conectar. Assim não é, assim que eu bem melhor eu espero para que aconteça a ressurreição, para que então ele venha e me diga como é. Vai ser tarde para ti. Se você pensa assim, vai ser tarde. Agora, bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, e Deus lhes abriu o entendimento a todos os escolhidos, os quais amam a sua vinda, aqueles que vão ser transformados. Por quê? A promessa é que o cumprimento da segunda vinda do Senhor é para aqueles que esperam a sua vinda, para aqueles que vão ser transformados. Por isso, sempre lhes tenho dito que tenham os equipamentos, todos os equipamentos prontos, para que sempre estejam escutando aquilo que desde um lugar estejam transmitindo. Até mesmo desde algum outro lugar se poderá transmitir para esse lugar, ou seja, para a carpa, para a tenda. Agora, se vai transmitir de outro lugar para a carpa, é porque a coluna de fogo estaria viajando ou indo para outro lugar, e quando digo a coluna de fogo, ora, no instrumento onde ele estaria realizando, fazendo essa obra, tal como aconteceu com Moisés. Vê? Vai, eu irei contigo. E quando viram Deus chegar, o viram em um homem. Ou ele foi visto em um homem com pau torto. Oh Deus, mas não se supõe que Deus iria estar com ele, mas era assim. Era assim a manifestação de Deus, andando com seu profeta, pois estava aí, mas não podiam ver, muitos não podiam ver o que estava por trás desse véu. A mesma coisa aconteceu com Josué. Eu irei contigo, e quando olhavam mais, olha aí está Josué, só Josué está aí, e está dizendo que Jeová iria com ele. Eu quero ver algo místico, algo mais que me confirme que Deus está aí.
Sempre o problema para o povo é o véu de carne. Assim aconteceu em tempos do passado. Não pensem vocês que vai acontecer a mesma coisa? Até mesmo de algum outro lugar se poderá transmitir para esse lugar, não se terá problemas, ou seja, que se poderá fazer um percorrido, pois aí está falando de um instrumento dando um percorrido, percorrendo. Se esse homem se move, se mexe desse lugar, aí vai a coluna de fogo, aí vai a terceira etapa, aí vai o anjo do pacto. Ou seja, que se poderá fazer um percorrido e tudo se transmite para esse lugar, ou seja, para a carpa, onde já no final chegará o momento onde foi mostrada essa atividade específica que o irmão Branham foi até ela. Mas antes vejam, e tudo se transmite para esse lugar, e daí se transmite pelos satélites para outras nações. Não se terá problema nessa parte. E bendito seja Deus, graças a Deus. Olhem, Deus nos permitiu ter outro satélite. Agora não podemos dizer apenas pelo satélite ou as transmissões que estamos realizando, fazendo aos satélites, senão para os satélites. Vejam como a palavra de um profeta não cai por terra. Deus nos permitiu ter o satélite Sat 8, que está direcionado, apontado para o Oriente, África, Israel e toda essa parte de lá. Vejam, já está se cumprindo essa palavra, e como Deus a cumpre de uma forma tão simples, muitos não a veem da forma tão simples, pela forma tão simples que Deus a está cumprindo. Agora, vejam vocês, em outro lugar, ele diz que se há tempo, se houver tempo, se há tempo e Deus permitir fazer um percorrido nesse tempo, se faz. Ele fala apenas do percorrido, mas tem um extrato onde tem uma mensagem que eu creio que eu li de um extrato. Se não, eu li assim, ele rapidinho por cima, e eu anotei para depois ler para vocês. Mas depois nós o achamos, onde ele diz que se houver tempo e as coisas, pois, nesse tempo de se permitir, sejam permitidas, então se fazem. E isso foi o que ele me disse aí, até um certo tempo. Não saias. Mas vejam que a pessoa não pode falar tudo o que ele me disse ou me falou, porque traria muitas imitações. É algo assim, olha. Como se tem levantado muitos, e em vez de unirem-se ao ministério, pelo contrário, colocam-se contra, se colocaram contra. O irmão Branham, uma vez, o irmão Branham e o irmão William escreveu, aí ele colocou como traidores. E é triste a pessoa, a gente ver essa palavra aí e vê-la cumprida em muitas pessoas, mas assim, Deus já o tinha assim no seu programa, e a gente não pode fazer outra coisa a não ser dar graças a Deus, porque Deus nos tem abrido o entendimento, você como escolhido ou escolhida de Deus, e que você está escutando, sempre está conectada com a grande carpa catedral, com o lugar onde o anjo do Senhor, na forma de coluna de fogo, está realizando e cumprindo o que ele prometeu. O anjo do Senhor, na forma de coluna de fogo. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção, poder conversar neste momento sobre este tema, estas palavras, e que Deus nos ajude neste tempo a ser esforçados e ser valentes, porque o que nos espera é a terra prometida do novo corpo. Não te intimides, porque o Senhor disse que não te deixaria e tampouco me deixaria a mim. Não te desampararei nem te deixarei. Só pede uma coisa, que te esforces e sejas muito valente. Não sejas um covarde, senão um valente. E olha sempre para as promessas que estão tão pertinhas que quase as podemos tocar, palpar, que quase podemos já dizer, já, Senhor, sinto esses ventos frescos da terra prometida. Agora,
Ajuda-me, fortalece-me, me dá valentia para continuar em frente e não desanimar. Você é um vencedor, você é uma vencedora, e não há nada nem ninguém que possa despintar de você, que você vai ser transformado e raptado. Assim que adiante, neste tempo final, que nada mais e nada menos que nós temos conosco ao anjo do pacto, a coluna de fogo, esse anjo, o anjo do Senhor, na forma de coluna de fogo, nos falando neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Foi realmente uma grande bênção para mim poder enviar estas palavras para todos vocês que me escutam ou leem-me nesta ocasião. Hoje, quarta-feira, 17 de julho deste ano de 2024. O anjo do Senhor, na forma de coluna de fogo, que Deus lhes continue abençoando a todos grandiosamente. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.